O mecânico sentou na mesa errada do seu encontro. Era a filha do CEO e tudo mudou. Então você realmente conserta carros? Lucas ergueu a taça de vinho, tentando não pensar no preço de cada gole. Eu não conserto, eu faço eles voltarem a viver. Isabela riu, um som que fez o peito dele apertar. Que romântico para um mecânico. E você? Arquiteta que desenha prédios ou sonhos? Ela girou a taça entre os dedos. Sonhos, sempre sonhos. O sorriso dele vacilou. Algo estava errado. Essa mulher não parecia uma colega da Fernanda. Elegante demais, confiante demais. Você trabalha com a minha irmã há quanto tempo? O rosto dela congelou por um segundo. Um segundo que durou uma eternidade. Na verdade, Isabela colocou a taça na mesa. Eu preciso te contar uma coisa. O estômago de Lucas despencou. Você não é a amiga da Fernanda. Não. Ela mordeu o lábio. E você não é o advogado que meu pai escolheu. O restaurante girou ao redor dele. Desculpa, o quê? A mesa. Você sentou na mesa errada. Lucas empurrou a cadeira para trás. Droga. Eu sinto muito, Espera. A mão dela tocou a dele. Pequena. Quente. Por favor, espera. Ele parou, metade em pé, metade sentado, completamente perdido. Eu sabia. Isabela falou rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. Desde o primeiro segundo, eu sabia que você não era ele. Mas eu deixei acontecer. Por quê? Porque em 5 minutos você me tratou como pessoa. Não como uma boneca de porcelana que vai quebrar. Lucas voltou a sentar, devagar. Seus olhos caíram na cadeira de rodas posicionada ao lado dela. Ele nem tinha pensado nisso. Nenhuma vez. Seu pai escolheu um advogado? Ele perguntou. Meu pai escolhe tudo. A amargura na voz dela doeu mais do que deveria. Eles eram estranhos. Eram mentiras ambulantes sentados numa mesa que não era deles. Mas ele não queria levantar. A sua irmã escolheu alguém para você também? Isabela perguntou. Uma colega dela. Acho que ela tem pena de mim. Eu não tenho pena de você. Lucas encontrou os olhos dela. Verdes, intensos, honestos. Eu não tenho pena de você também. Isabela sorriu, mas tinha nervosismo ali. O que a gente faz? Tecnicamente a gente deveria... Ali. Ela acenou discretamente com a cabeça. Mesa do canto. Aquele é o advogado. Lucas virou. Um homem de terno impecável verificava o celular, entediado antes mesmo de a noite começar. E a sua? Isabela perguntou. Cabelo castanho, vestido vermelho. Parece... perdida. Eles assistiram em silêncio enquanto uma garçonete direcionava a mulher de vermelho para a mesa de Lucas. O advogado levantou, educado, mas frio. Eles parecem felizes, Lucas murmurou. Eles parecem entediados. E nós? Isabela inclinou a cabeça, estudando ele. Nós parecemos ilegais. Lucas riu, um som rouco que surpreendeu ele mesmo. Muito ilegais. Mas eu não quero ir para minha mesa. Eu também não. Ela respirou fundo. A gente podia continuar? Só por hoje? Isso é loucura. Completamente. Lucas pegou a taça dele novamente. As mãos tremiam um pouco. E quando a noite acabar? A gente descobre. Seu pai vai me matar. Meu pai nem vai saber. Isabela ergueu a taça dela. Segredo? Ele deveria dizer não. Deveria ir até aquela mesa, pedir desculpas para Júlia, agir como adulto responsável. Mas a mulher na sua frente tinha olhos que pediam aventura. Ou talvez fuga. Segredo. Ele tocou a taça dele na dela. O som cristalino pareceu uma sentença. Lucas, ele falou. Meu nome de verdade é Lucas Ferreira. Isabela Cavalcante. O sobrenome soou vagamente familiar, mas ele estava ocupado demais memorizando o jeito que ela sorria quando relaxava. Cavalcante como a empresa de carros? Ela fez uma careta. Essa mesma. Você é a filha do dono. Sim. Isabela suspirou. Por isso meu pai escolhe meus encontros. Por isso tudo na minha vida é escolhido por ele. Menos hoje. Menos hoje. Lucas se inclinou para a frente. Tá. Primeira pergunta de verdade. Nada de mentiras. Pode perguntar. Por que arquitetura? Os olhos dela brilharam. Porque espaço importa. O jeito que a gente se move no mundo,
Como a gente é incluído ou excluído. Tudo começa com design, tipo acessibilidade. Especialmente acessibilidade. Ela apontou para a cadeira. Depois do acidente, eu aprendi que a cidade não foi feita para mim. Então eu vou refazê-la. A paixão na voz dela fez algo estranho no peito de Lucas. Como reconhecimento. Como ver alguém que amava consertar coisas quebradas tanto quanto ele. E você? Isabela perguntou. Por que mecânica? Porque quando tudo na sua vida está quebrado, pelo menos você pode consertar um motor. Silêncio. Mas não desconfortável. O tipo de silêncio onde verdades grandes demais flutuam entre duas pessoas. A garçonete apareceu. O casal vai querer sobremesa? Eles se entreolharam. Cúmplices. Conspiradores. Sim, Isabela disse. A gente vai. Lucas relaxou na cadeira, observando ela pedir. Observando o jeito que as mãos dela se moviam quando ela falava. Isso era loucura. Mas era a melhor loucura que ele tinha cometido em anos. Do outro lado do restaurante, Júlia e o advogado conversavam com educação dolorosa, sem risos, sem chamas. Acho que a gente fez um favor para eles, Lucas murmurou. Definitivamente. Quando a sobremesa chegou, mousse de chocolate que provavelmente custava mais que o almoço semanal dele, Isabela empurrou o prato para o meio da mesa. Divide comigo? Lucas pegou a colher. Os dedos dele se tocaram no cabo. Nenhum dos dois soltou imediatamente. Isso vai dar problema. Ele falou baixo. Eu sei. A gente mal se conhece. Eu sei disso também. Então por que parece que eu já te conheço há anos? Isabela apertou a mão dele. Porque você sentou na mesa errada. Ou na certa. Ela sorriu e foi como o sol depois de tempestade. Ou na certa. Eu não danço. Lucas olhou para a entrada do clube em Lapa, música pulsando pelas paredes. Isabela já estava saindo do carro adaptado. Mentiroso. Sério? Meus pés não obedecem ritmo. Então você vai aprender. Ela sorriu por cima do ombro. Comigo. 2 semanas tinham passado desde o restaurante. 2 semanas de mensagens que viravam madrugada. De ligações onde eles riam de nada. Mas essa era a primeira vez que eles se viam de novo. Lucas segurou a porta, depois recuou. Isabela arqueou uma sobrancelha. Você ia perguntar se eu preciso de ajuda? Eu ia. Desculpa. Não desculpa. Aprende. Ela passou por ele com facilidade. Eu te aviso se precisar. Dentro, o clube fervia. Samba ao vivo, cerveja barata, gente suada dançando sem vergonha. O oposto completo do restaurante de Jardins. Isabela olhou ao redor, olhos brilhando. Perfeito. Você já veio em lugar assim? Nunca. Ela respirou fundo, sorrindo. Meu pai teria um ataque. A gente pode ir para outro lugar. Lucas. Isabela virou para ele. Eu tô aqui porque eu quero. Para de tratar isso como caridade. A bronca acertou certeiro. Ele acenou, sentindo o rosto esquentar. Cerveja? Ele ofereceu. 2. Lucas abriu caminho até o bar. Quando voltou com as garrafas, Isabela tinha se movido para perto da pista. Uma mulher mais velha estava mostrando passos para ela, rindo. Assim, filha, solta o corpo. E Isabela soltou. Rodou a cadeira no ritmo, braços acompanhando o balanço. Livre, completamente livre. Lucas ficou paralisado, esquecendo de respirar. Ela o viu olhando. Vem! Eu te avisei que... Vem, mecânico medroso! Ele se aproximou, desajeitado, fora do ritmo. Isabela pegou a mão dele. Relaxa, sente a música. Eu tô sentindo vergonha. Ótimo. Vergonha significa que você tá vivendo. Ela puxou ele mais perto. Para de pensar. Então ele parou. Deixou o ritmo invadir. Deixou os movimentos dela guiarem os dele. Não era perfeito. Era melhor que perfeito. Era real. Horas depois, suados e rindo, eles saíram para a rua. O ar fresco bateu como alívio. Você mentiu, Isabela acusou. Você sabe dançar. Eu aprendi hoje. Mentiroso. Mas ela estava sorrindo. Lucas comprou tapioca de um carrinho na esquina. 2. Pagou com as últimas notas que ele tinha. Valeu cada centavo. A próxima eu pago, Isabela falou. Não precisa. Lucas. Ela o encarou. Se a gente vai fazer isso, precisa ser real.
Eu pago quando eu escolho o lugar. Você paga quando você escolhe, sem orgulho idiota. Ele engoliu o nó na garganta. Combinado. Ótimo. Ela mordeu a tapioca. Porque semana que vem tem um evento na empresa do meu pai, e eu vou te levar. O estômago dele afundou. Isabela, confia em mim? Sim, mas... Então confia. Ela limpou o açúcar do canto da boca dele. Eu quero você lá. O terno emprestado coçava. Lucas puxou a gravata pela 10ª vez. Para de mexer. Fernanda ajeitou o nó. Você tá lindo. Eu tô ridículo. Você tá nervoso? Sua irmã sorriu. E apaixonado. Fernanda, eu conheci ela, sabia? Isabela, ela passou aqui ontem. Lucas congelou. Ela veio na oficina? Veio. Queria te surpreender, mas você estava em serviço externo. Fernanda cruzou os braços. Ela é incrível, mano. E ela olha para você do jeito que a mamãe olhava para o papai. O mundo dela não é o meu. E daí? Fernanda cutucou ele. Você merece ser feliz, mesmo que seja com uma herdeira. O salão da Cavalcante estava cheio de ternos caros e vestidos de grife. Lucas entrou sentindo cada olhar. Isabela esperava perto da entrada, vestido azul marinho, elegante e imponente. Você veio, ela sussurrou. Prometi. Nervoso? Apavorado. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Bem-vindo ao meu mundo. Apresentações se confundiram. Executivos com sorrisos vazios, mulheres que olhavam Lucas de cima a baixo, avaliando. Ele não pertencia ali. Todos sabiam disso. Isabela! Uma voz grave cortou a música. Lucas virou. O homem era imponente. Cabelos grisalhos, terno perfeito, olhos afiados. Roberto Cavalcante. Pai! Isabela endireitou a postura. Quero te apresentar alguém, Lucas Ferreira. Roberto estendeu a mão. Aperto firme demais. Ferreira, você trabalha em que área? Mecânica, senhor. Mecânica. Roberto repetiu como provando um vinho ruim. Interessante. Um dos nossos fornecedores? Oficina particular. São Mateus. O desprezo foi sutil, mas presente. Compreendo. Aproveite a festa. Ele se afastou sem olhar para trás. Isabela soltou o ar que prendia. Ele não sabe. De nós. Ele não ia aprovar. Não, ela admitiu. Não ia. Lucas observou Roberto conversando com empresários. Mundo de poder. Mundo de dinheiro. Mundo onde mecânicos eram invisíveis. A gente devia parar, ele falou baixo. Antes que isso vire bagunça. Isabela puxou ele para o terraço vazio. Ar frio da noite. Cidade brilhando embaixo. Você quer parar? Eu... Lucas olhou para ela. Realmente olhou. Não. Eu também não. Ela se aproximou. Então a gente não para. Seu pai não é dono de mim. A voz dela era aço. Ele acha que é, mas não é. Lucas tocou o rosto dela. Pele macia. Olhos desafiadores. Desde o acidente, todo mundo me trata como se eu fosse quebrada. Isabela sussurrou. Menos você. Você não tá quebrada. Eu sei, mas ninguém mais sabe. Ele se inclinou. Devagar. Dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. O beijo foi suave, depois urgente, depois necessário. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. A gente não pode contar para ele. Isabela falou contra os lábios dele. Ainda não. Isso é errado. Eu sei. Ela beijou ele de novo. Mas é nosso. Lucas encostou a testa na dela. O peso da decisão era pesado. Mas a alternativa era perdê-la. Segredo? Ele ecoou a palavra da primeira noite. Segredo, ela confirmou. Lá dentro, a festa continuava. Roberto ria com investidores. O mundo de Isabela girava sem ela. E Lucas entendeu. Eles tinham acabado de declarar guerra silenciosa. Contra expectativas, contra classes. Contra o homem mais poderoso de São Paulo. Com apenas um beijo selado no escuro. Os planos arquitetônicos cobriam a mesa do apartamento de Isabela. Lucas traçou uma linha com o dedo. Isso aqui, a rampa, o ângulo tá muito íngreme. Você tem certeza? Isabela se inclinou verificando os cálculos. Tenho. Mais de 12% de inclinação vira tortura. Ele apontou. Precisa ser mais longo, mais suave. 3 meses.
3 meses de encontros escondidos, mensagens apagadas, mentiras cuidadosas. 3 meses, e Lucas conhecia o sorriso dela melhor que o próprio reflexo. Como você sabe disso? Ela perguntou. Dona Maria, cliente da oficina, cadeira de rodas manual. Ele pegou a caneta, esboçando. Ela me contou que subir rampa errada é como treinar para maratona todo dia. Isabela observou ele desenhar. Mãos calejadas corrigindo o trabalho dela. Você devia ser arquiteto. Eu mal terminei ensino médio. Inteligência não mora em diploma. Ela tocou a mão dele. Mora aqui. Lucas virou a palma, entrelaçando os dedos. 3 meses e ainda não acostumava com o toque dela. Seu pai sabe que você está fazendo isso? Ele acenou para os projetos. O rosto dela fechou. Ele acha que é hobby. Mas você se formou. Você tem registro no CAL. Formei sim. 3 meses antes do acidente. Isabela puxou a mão de volta. Tinha começado num escritório. Projetos residenciais pequenos. Nada importante ainda, mas era começo. E depois? Depois minha mãe morreu e eu sobrevivi. A voz dela estava oca. E meu pai decidiu que eu não podia mais trabalhar. Lucas sentiu raiva queimar. Ele não pode te impedir. Você é formada, registrada. Ele pode. Isabela riu, mas sem humor. Ele liga para os escritórios. Diz que eu sou frágil, que não aguento pressão, que é melhor não me contratar. Ele tem poder, Lucas. Muito poder. Isso é prisão, ela completou. É prisão com portas douradas. Silêncio pesado caiu entre eles. Lucas olhou para os projetos. Anos de trabalho. Talento desperdiçado. Me conta do acidente. Ele pediu baixo. Isabela fechou os olhos. Você tem certeza? Só se você quiser. Ela respirou fundo. 1 vez. 2. 3. Voltávamos de um jantar. Aniversário de casamento dos meus pais. 25 anos. Os olhos dela abriram, mas olhavam para o passado. Meu pai dirigindo. Minha mãe no banco da frente rindo de alguma piada. Eu atrás, respondendo e-mails do trabalho. Lucas pegou a mão dela novamente. Ela apertou forte. O outro motorista veio pela contramão, bêbado. Meu pai tentou desviar. A voz dela quebrou. Não deu tempo. Isabela, minha mãe morreu na hora. Eu só lembro do barulho. Metal retorcendo. Vidro explodindo. Lágrimas escorreram. Depois, nada. Acordei 3 dias depois no hospital. Não sentia as pernas. Lucas a puxou para perto. Ela enterrou o rosto no peito dele. Meu pai sobreviveu sem arranhões. Ele dirigia. Minha mãe morreu. Eu fiquei assim. Ela bateu na cadeira. E ele nunca perdoou a si mesmo. Não foi culpa dele. Eu sei. Ele não sabe. Isabela se afastou, limpando o rosto. Ele se transformou depois. Antes era parceiro da minha mãe. Me incentivava. Depois virou carcereiro. Ele tem medo de te perder também. Medo não justifica controle. Os olhos dela eram ferozes. Eu não morri, Lucas, mas ele age como se eu tivesse. Como se essa, ela apontou para si mesma, fosse uma versão quebrada que precisa ser guardada. Lucas tocou o rosto dela. Você não tá quebrada. Diz isso pro meu pai. Eu diria, se ele soubesse de nós. Isabela congelou. Você quer contar? Não, Lucas admitiu. Eu tenho medo dele te tirar de mim. Ele não pode? Pode sim. Ele se levantou, andando até a janela. São Paulo brilhava lá embaixo. Cidade enorme. Distância enorme entre os mundos deles. Eu não tenho nada para te oferecer, Isabela. Oficina de bairro, apartamento alugado, dívidas do Senai. Eu não pedi ofertas, mas você merece. Ele virou. Você merece alguém que pode te dar segurança, futuro. Não um mecânico que tem que pegar ônibus para te ver. Isabela rodou a cadeira até ele. Rápida, furiosa. Escuta bem, Lucas Ferreira. Ela apontou para o peito dele. Eu tive 5 anos de homens adequados. Advogados, médicos, empresários. Todos aprovados pelo meu pai. E todos me tratavam como boneca de porcelana. Ou pior, como projeto de caridade. Ela pegou a mão dele, colocando sobre o próprio coração. Você me trata como pessoa, como igual, como mulher capaz. Você é tudo isso. Então para de agir como se dinheiro fosse mais importante que respeito. Ela puxou ele para baixo,
olhos no mesmo nível. Eu escolho você. Todo dia. Eu escolho você. O beijo foi diferente. Desesperado. Necessário. Quando se separaram, Lucas encostou a testa na dela. Eu não sei como te merecer. Você não precisa me merecer. Só precisa ficar. Ele assentiu, incapaz de falar. Isabela voltou para os projetos. Eu vou sair da casa dele. Lucas sentou, processando. Quando? Logo. Semanas, talvez. Ela organizou os papéis. Vou abrir meu próprio escritório. Acessibilidade, design universal. Tudo que ele diz que é hobby. Ele vai tentar te parar. Vai. Ela sorriu, mas tinha aço ali. Mas eu tenho 28 anos. Dinheiro da minha mãe em conta própria. Registro profissional válido. Ele não pode me impedir legalmente. Emocionalmente? Emocionalmente vai doer, Isabela admitiu. Mas ficar dói mais. Existir sem viver dói mais. Lucas olhou para os projetos, para a mulher que os desenhou. Determinação em cada linha. Eu vou te apoiar, ele prometeu. No que você precisar. Mesmo se der errado? Especialmente se der errado. Isabela deslizou da cadeira para o sofá ao lado dele. Movimento fluido. Praticado. Independente. Me ensina mais sobre rampas? Ela pediu, cabeça no ombro dele. Te ensino. Lucas beijou o topo da cabeça dela. Te ensino tudo que eu sei. Lá fora, a cidade dormia. Roberto Cavalcante dormia, inconsciente da revolução que a filha planejava. E Lucas segurou Isabela mais perto, sabendo que tempestade viria. Mas naquele momento, entre projetos e promessas, eles eram só dois sonhadores reconstruindo mundos quebrados, 1 centímetro de rampa por vez. Isabela entrou na oficina Esperança com uma pasta de couro sob o braço. 3 mecânicos pararam de trabalhar. Posso ajudar? Um deles perguntou, olhando para a cadeira. Procuro Lucas Ferreira. Lucas apareceu debaixo de um gol, graxa no rosto. Congelou ao ver ela. Isabela? Surpresa. Ela sorriu, mas tinha nervosismo ali. Posso roubar você por meia hora? Os colegas trocaram olhares. Lucas limpou as mãos num pano. Claro. Vem. Ele a guiou até o pequeno escritório nos fundos. Pilhas de orçamentos. Calendário velho. Café requentado. O mundo dele. Exposto. Desculpa aparecer assim. Isabela abriu a pasta. Mas eu tive uma ideia, e não consegui esperar. Sobre? Seu trabalho. Ela espalhou os desenhos. Você falou da Dona Maria, das dificuldades com veículos adaptados. E se a gente criasse um projeto piloto? Lucas olhou os planos. Modificações em carros populares, controles manuais, rampas, tudo detalhado. Isso é viável, ela completou. E necessário. A Cavalcante fornece peças, mas nunca pensou em acessibilidade. Você tem experiência prática. Eu tenho conhecimento técnico de design. Seu pai nunca vai aprovar. Eu não vou pedir aprovação. Os olhos dela brilhavam. Vou apresentar projeto pronto, com resultados, com você como consultor técnico. Lucas sentiu esperança e terror misturados. Isabela! A porta se abriu com força. Roberto Cavalcante entrou como furacão. Terno impecável, rosto vermelho de raiva. Pai! Isabela empalideceu. 4 meses. Roberto cuspiu as palavras. 4 meses de mentiras. O estômago de Lucas despencou. Senhor, cala a boca! Roberto apontou para ele. Você não fala, você não existe. Não fala assim com ele. Isabela se posicionou entre eles. Sai da frente, Isabela. Não. Roberto olhou para a filha. Traição crua no rosto dele. Você tá namorando ele? Esse mecânico? Sim. A voz dela era firme. Há 4 meses. 4? Roberto cambaleou. Você mentiu para mim. Todos os dias. Porque você não ia entender. Entender? Ele riu, amargo. Entender que minha filha está se envolvendo com alguém que ganha em 1 mês o que ela gasta em uma tarde? Lucas sentiu a humilhação queimar. Eu nunca pedi nada dela. Ainda. Roberto virou para ele. Quanto? Quanto você quer para assumir? Pai! Isabela gritou. Eu não quero seu dinheiro. Lucas cerrou os punhos. Todo mundo quer. Roberto tirou o celular. Meu motorista te seguiu, Isabela.
Ele me contou tudo. Os encontros escondidos. Os lugares baratos onde vocês se encontram. Lugares que eu escolhi. Ela avançou a cadeira. Lugares onde ele me trata como gente. Ele te trata como oportunidade. Roberto apontou para Lucas. Olha para ele. Olha para você. Vocês não são do mesmo mundo. E daí? Isabela estava chorando agora. E daí se ele não tem dinheiro? Ele me respeita. Ele acredita em mim. Ele te vê como acesso fácil. Roberto se abaixou, olhos no nível dela. Filha pobre e rica do dono da empresa. Claro que ele está interessado. Você não conhece ele. Eu conheço homens. Roberto se levantou. E esse aqui vai aceitar minha oferta. Lucas sentiu todos olhando. Os mecânicos na porta. Isabela implorando silenciosamente. Roberto esperando confirmação de todas suas suspeitas. Eu amo sua filha. Lucas forçou as palavras. E você pode me oferecer o que quiser. Eu não vou sair. 2 milhões. Roberto falou baixo. 2 milhões de reais para você desaparecer. Nunca mais falar com ela. O silêncio foi ensurdecedor. Isabela soluçou. Pai, para. É mais dinheiro do que você vai ver na vida. Roberto continuou, olhos fixos em Lucas. Você pode abrir sua própria oficina. Qualquer lugar, longe daqui. Lucas olhou para Isabela. Lágrimas escorrendo. Olhos suplicantes. Não, ele disse. Roberto piscou. O quê? Eu disse não. Lucas endireitou os ombros. Guarda seu dinheiro. Você é idiota ou orgulhoso? Apaixonado. Lucas segurou o olhar dele. E diferente do que você pensa, eu não posso ser comprado. Roberto ficou vermelho. Você vai se arrepender. Pai, chega. Isabela tentou pegar a mão dele. Ele se afastou. Você escolhe, Isabela. Ele ou sua família. Não faz isso. Ele ou eu. Isabela olhou entre eles. Pai, namorado. Impossível escolha. Então, eu escolho ele. Ela sussurrou. Roberto recuou como se tivesse levado um soco. Você não sabe o que está fazendo. A voz dele quebrou. Eu estou tentando te proteger. Você está tentando me controlar. Isabela gritou. Desde o acidente. Você me bloqueia de trabalhar. Escolhe meus amigos. Decide minha vida. Porque eu te perdi uma vez. Roberto explodiu. Eu estava dirigindo. Sua mãe morreu. Você quase morreu. E eu não consegui proteger nenhuma de vocês. Silêncio chocado. Roberto cobriu o rosto com as mãos, ombros tremendo. Cada dia eu acordo e vejo sua cadeira. Ele falou entre soluços. E eu lembro que era para ser eu. Eu devia ter morrido, não sua mãe. Eu devia ter me machucado, não você. Pai... A voz de Isabela era pequena. Então sim, eu controlo. Eu verifico. Eu impeço. Roberto baixou as mãos. Olhos vermelhos. Porque se algo te acontecer de novo, eu não sobrevivo. Lucas sentiu o peso da confissão. A dor crua. O amor distorcido em prisão. Senhor Cavalcante, ele tentou. Eu entendo. Você não entende nada. Roberto endireitou a postura. Máscara voltando. Mas vai entender. Quando você não conseguir dar para ela o que ela precisa, quando as contas chegarem e você perceber que amor não paga tratamento médico. Eu não preciso de tratamento, Isabela protestou. Você precisa de segurança. Roberto olhou para ela. E ele não pode te dar isso. Ele saiu, porta batendo, motor do carro ronrando, desaparecendo. Isabela cobriu o rosto, soluços sacudindo ela inteira. Lucas se ajoelhou ao lado da cadeira. Hey, me olha! Ele te ofereceu dinheiro. Ela chorou. Como se você fosse... Mas eu não aceitei. Deveria ter aceitado. Ela segurou o rosto dele. 2 milhões, Lucas. Você podia te perder. Ele beijou a palma dela. Não vale. Mas enquanto ele segurava Isabela, enquanto prometia que estava tudo bem, as palavras de Roberto ecoavam. Quando você não conseguir dar para ela o que ela precisa. E pela primeira vez em 4 meses, Lucas duvidou. Não do amor dele. Mas se amor era suficiente. 6 semanas. 42 dias de mensagens curtas. Desculpas vazias. Distância que doía mais que qualquer briga. Lucas olhou para o celular. Mais uma mensagem de Isabela não respondida. Você vai continuar sendo idiota até quando? Fernanda jogou uma chave inglesa na bancada. Não é da sua conta.
É sim, porque você está morrendo aos poucos. Ela cruzou os braços. E ela também. Lucas apertou o celular. É melhor assim. Melhor para quem? Ele não respondeu. Não tinha resposta. Isabela estacionou em frente à mansão dos Cavalcante. Última vez. Última vez pisando ali como moradora. Roberto esperava na sala. Uísque na mão. Olheiras fundas. Você realmente vai fazer isso? Ele perguntou. Vou. Isabela entrou, enfrentando ele. Já aluguei apartamento em Pinheiros. Já transferi meu dinheiro. O dinheiro da sua mãe, que ela deixou para mim, não para você controlar. Ela parou na frente dele. Acabou, pai. Seu reinado de terror acabou. Terror? Roberto colocou o copo com força. Eu te dei tudo. Casa, conforto, proteção. Você me deu uma prisão dourada, Isabela gritou. Você bloqueou minha carreira, afastou meus amigos, decidiu minha vida. Porque eu não podia te perder. Mas você me perdeu mesmo assim. Lágrimas corriam. Você me perdeu no dia que decidiu que eu era frágil demais para viver? Roberto cambaleou. Eu só queria te manter segura. Você queria se manter seguro, Isabela falou, voz quebrando. Da culpa, do medo, da lembrança. Eu matei sua mãe, ele sussurrou. Eu estava dirigindo. O outro motorista estava bêbado. Ela avançou. Não foi sua culpa, mas você decidiu que foi, e me transformou em penitência. Silêncio pesado caiu. Roberto afundou na poltrona. Eu não sei como te soltar. Você só precisa tentar. Isabela limpou o rosto. Mas eu não vou esperar mais. Eu vou viver. Com ou sem sua bênção. E o mecânico? A dor atravessou ela. Não sei. Ele decidiu me afastar também. Porque ele sabe que não é suficiente. Não. Isabela olhou para o pai. Porque você colocou essa dúvida nele. Você envenenou o que a gente tinha. Ela virou a cadeira para a porta. Isabela. Roberto chamou. Eu não queria te machucar. Mas machucou. Ela não olhou para trás. E agora eu preciso me curar sozinha. Lucas estava trancando a oficina quando Isabela apareceu. Carro adaptado. Olhos determinados. A gente precisa conversar. Isabela. Agora. Não era pedido. Ele abriu de novo. Entraram no escritório. Tensão sufocante. 6 semanas. Ela começou. 6 semanas de você me evitando. Eu não tô... Não mente. Ela bateu na mesa. Você tá me afastando. Por quê? Lucas passou a mão no cabelo. Seu pai tem razão. Sobre? Sobre tudo. Ele explodiu. Eu não posso te dar nada. Eu moro de aluguel, tenho dívidas, pego ônibus lotado todo dia. E daí? E daí que você merece melhor? Lucas apontou para ela. Você merece alguém que pode pagar seus tratamentos, sua casa adaptada, sua segurança. Eu não preciso de tratamentos. Isabela gritou de volta. Eu não tô doente. Eu só uso cadeira de rodas. Mas e se você precisar? E se algo acontecer e eu não tiver dinheiro Pra quê? Ela se aproximou. Pra me salvar? Eu não preciso ser salva, Lucas. Mas você merece ser cuidada. E você acha que dinheiro é a única forma de cuidar? Isabela tinha lágrimas nos olhos agora. Você acha que eu não sei que você pega turno extra para ter dinheiro para os nossos encontros? Que você pesquisa lugares acessíveis antes de me convidar? Que você aprende sobre design só para entender meu trabalho? Lucas piscou, surpreso. Isso é cuidado. Ela continuou, voz quebrando. Isso é parceria. Isso vale mais que qualquer conta bancária. Mas o que seu pai disse? Meu pai tem medo. Medo vira controle. Isabela segurou o rosto dele. E agora você está fazendo a mesma coisa. Decidindo por mim o que é melhor. Me afastando para me proteger. As palavras acertaram como soco. Lucas estava repetindo exatamente o que Roberto fazia. Eu não quero te prender. Ele sussurrou. Então para de me afastar. Ela puxou ele para mais perto. Eu saí da casa do meu pai. Vou abrir meu escritório. Vou viver minha vida. Sozinha? Se for preciso. Isabela olhou fundo nos olhos dele. Mas eu quero você comigo. Como parceiro. Não como salvador. Não como provedor. Como igual. Eu tenho medo. Lucas admitiu. De não ser suficiente. Você já é suficiente. Ela beijou ele devagar. Você sempre foi. Lucas a abraçou finalmente. 6 semanas de saudade explodindo. Desculpa.
Ele murmurou no cabelo dela. Desculpa por te afastar. Desculpa aceita. Ela se afastou, enxugando os olhos dele. Se você prometer uma coisa, qualquer coisa, para de decidir por mim o que eu mereço. Isabela era séria agora. Eu decido o que eu quero. E eu quero você. Mesmo pobre? Especialmente pobre. Ela sorriu. Porque você nunca me tratou como princesa frágil. Você me tratou como mulher capaz. Lucas beijou ela de novo. Mais urgente. Mais certo. Eu te amo, ele disse pela primeira vez. Isabela congelou. O quê? Eu te amo. Lucas repetiu mais firme. Há meses. Eu só estava com medo de dizer. Idiota. Ela riu chorando. Eu te amo também. Eles ficaram ali, entrelaçados, reconstruindo o que quase perderam. Meu apartamento tá uma bagunça, Isabela comentou. Fernanda tá me ajudando a montar. Fernanda? A gente ficou amigas. Ela me ligou quando você começou a se afastar. Isabela sorriu. Ela me deu uma bronca. Disse que você estava sofrendo tanto quanto eu. Ela fala demais. Ela te ama. Lucas respirou fundo. Eu vou te ajudar. Com o apartamento. Com o escritório. Com tudo. Como parceiro? Como parceiro, ele prometeu. Iguais. Iguais. Ela selou com um beijo. Lá fora, São Paulo continuava. Roberto bebia sozinho em mansão vazia. Fernanda sorria, sabendo que tinha dado o empurrão certo. E Lucas finalmente entendeu. Força não era proteger Isabela do mundo. Era ficar ao lado dela enquanto ela conquistava esse mundo. Um passo, uma rampa, uma escolha por vez. 4 meses depois, o apartamento de Isabela em Pinheiros tinha virado escritório improvisado. Plantas arquitetônicas cobriam as paredes. Lucas ajustava um modelo em miniatura de rampa. Mais um grau, Isabela instruiu. Tem certeza? Já está em 10%. Confia em mim, Lucas ajustou. Perfeito. Ele sorriu. Você sempre tem razão. Sempre. Ela beijou o ombro dele ao passar. Por isso você me ama. O celular de Lucas tocou. Número desconhecido. Alô? Lucas Ferreira? Voz masculina, tensa. Aqui é Ricardo Mendes, chefe de operações da Cavalcante Motors. Lucas congelou. Isabela percebeu franzindo a testa. Sim? Temos uma emergência. Demonstração para investidores japoneses em 3 horas. Veículo principal com falha elétrica total. Ricardo falou rápido. Nossos técnicos não conseguem identificar o problema. E você quer que eu... Seu nome apareceu numa pesquisa sobre modificações em sistemas de acessibilidade. Ricardo pausou. É uma van executiva adaptada. Sistema de rampa integrado. Algo deu errado. Lucas olhou para Isabela. Ela acenou, encorajando. Eu vou, ele disse. A sede da Cavalcante Motors era imponente. Lucas entrou pela primeira vez pela porta da frente. Ricardo o esperava, suado. Graças a Deus. A van tá na garagem de demonstração. 10 técnicos cercavam o veículo. Van Mercedes de luxo. Sistema de rampa lateral. Tudo morto. O que aconteceu? Lucas perguntou. Funcionou ontem. Hoje de manhã nada. Sem energia. Sem resposta. Um técnico explicou. Verificamos bateria, alternador, fusíveis, tudo normal. Lucas abriu o painel de controle. Olhou a fiação. Depois foi até a rampa. Quem instalou o sistema de acessibilidade? Empresa terceirizada. AutoAdapt. Recentemente? 2 semanas atrás. Lucas se deitou no chão, olhando embaixo. Os técnicos trocaram olhares céticos. Ele viu. Pequeno. Quase invisível. Achei. Lucas saiu pegando ferramentas. O sistema de rampa está com aterramento cruzado. Está enviando carga reversa para o computador central. Isso é impossível. Um técnico mais velho protestou. Checamos tudo. Vocês checaram o sistema original do veículo. Lucas interrompeu. Mas a modificação criou um loop. Aqui. Ele mostrou. Fio conectado errado. Milímetros de diferença. Isso causaria falha em cascata. Outro técnico murmurou. Mas como você viu? Porque eu vejo isso toda semana em oficina pequena. Lucas começou a trabalhar. Grandes montadoras pensam em produção em massa. Modificações individuais funcionam diferente. 2 horas. Mãos rápidas. Conhecimento prático. O sistema voltou à vida. Ricardo soltou o ar.
Você salvou a demonstração. Salvou a empresa. Lucas limpou as mãos. Só fiz meu trabalho. Senhor Ferreira. Voz grave atrás dele. Roberto Cavalcante. Terno perfeito. Rosto cansado. Senhor Cavalcante. Lucas endireitou a postura. Meu escritório. Agora. O escritório era enorme. Vista panorâmica de São Paulo. Lucas se sentiu pequeno. Roberto serviu café. Gesto surpreendente. Você salvou um contrato de 50 milhões. Ele disse sem olhar. Os investidores já estão chegando. Foi só fiação errada. Foi conhecimento que meus técnicos não tinham. Roberto virou. Eu subestimei você. Lucas não respondeu. Isabela saiu de casa há 4 meses. Roberto continuou. Ela não atende minhas ligações. Não responde mensagens. Ela precisa de espaço. Ela precisa do pai. A voz dele quebrou. Mas eu não sei como ser pai sem ser controlador. Lucas viu então. Homem quebrado. Perdido. Senhor Cavalcante? Roberto. Ele interrompeu. Me chama de Roberto. Roberto. Lucas respirou fundo. Eu amo sua filha. Eu sei. E eu não posso dar para ela tudo que você dá. Dinheiro, segurança, luxo. Lucas se levantou. Mas eu posso dar respeito, parceria. Eu posso acrenê-la quando o mundo duvida. Roberto olhou pela janela. Eu pensei que controlar tudo manteria ela segura. E? E eu só a fiz prisioneira. Ele virou, olhos vermelhos. Igual eu sou prisioneiro da culpa. Você começou terapia? Lucas perguntou gentilmente. Roberto assentiu. 3 semanas. Não tá sendo fácil. Coisas importantes nunca são. Silêncio pesado, mas não hostil. Isabela vai abrir escritório de arquitetura, Roberto falou. Eu soube. Vai. Acessibilidade e design universal. A mãe dela também era arquiteta. Roberto abriu uma gaveta. Tirou uma pasta antiga. Sofia trabalhava com escolas públicas. Queria tornar a educação acessível para todos. Ele estendeu a pasta. Lucas abriu. Desenhos, projetos, sonhos de uma mulher morta. Eu não conseguia olhar, Roberto admitiu. Mas Isabela merece ter isso. Os sonhos da mãe. Por que você não dá para ela? Porque eu fui covarde. Ele fechou os olhos. Mas eu vou tentar ser corajoso agora. Lucas segurou a pasta. Ela vai amar isso. Ferreira. Roberto chamou quando Lucas ia saindo. Você quer trabalhar aqui? Consultor de acessibilidade, salário justo. Lucas pausou. Eu tenho minha oficina. Eu sei. Freelancer, então. Seus termos. Roberto encontrou os olhos dele. Eu tô tentando fazer as pazes. Com Isabela, com você, comigo mesmo. E se eu aceitar, isso não muda nada entre a gente. Lucas deixou claro. Eu não sou seu empregado. Sou parceiro da sua filha. Eu sei. Roberto quase sorriu. E talvez seja exatamente o que ela sempre precisou. Isabela abriu a porta do apartamento. Lucas entrou com a pasta. Como foi? Ela perguntou nervosa. Eu consertei a van. Ele entregou a pasta. E seu pai mandou isso. Isabela abriu. Congelou. Lágrimas instantâneas. São os projetos da minha mãe. Ele guardou todos esses anos. Lucas abraçou ela. Ele tá tentando, Isa. De verdade. Ela chorou no ombro dele. Eu não sei se posso perdoar ainda. Não precisa. Só precisa deixar ele tentar. Isabela olhou os desenhos. Legado. Conexão. Ele ofereceu trabalho para você? Ofereceu. Como consultor. Meus termos. E você? Eu aceitei. Lucas sorriu. Mas a oficina continua. E seu escritório vai ter minha consultoria de graça. Parceiros? Sempre. Ela o puxou para um beijo. Longo. Prometedor. A Cavalcante Motors vai ser meu primeiro cliente oficial. Isabela anunciou. Reforma da sede. Acessibilidade total. Seu pai aprovou? Ele aprovou. Ela sorriu através das lágrimas. Ele tá mudando, Lucas. Devagar, mas mudando. Lucas segurou o rosto dela. E nós? Para onde a gente vai? Pro futuro, Isabela respondeu. Juntos. Lá fora, São Paulo continuava sua dança caótica. Roberto Cavalcante ligava para o terapeuta, marcando sessão extra. Fernanda comemorava no WhatsApp. E 2 sonhadores começavam a construir império próprio. Não de dinheiro, de respeito, de igualdade, de amor que recusava se curvar. 10 meses depois,
O Jardim Botânico de São Paulo tinha sido transformado. Caminhos amplos e sem obstáculos, rampas discretas entre os níveis, assentos em alturas variadas, design universal, sonho de Isabela tornado realidade. Lucas ajeitou a gravata pela 20ª vez. Eu não acredito que está acontecendo. Acredita sim. Fernanda arrumou o terno dele. E você merece. Vocês dois merecem. Do outro lado do jardim, Isabela olhava o espelho. Vestido branco que ela mesma tinha projetado. Fluido, elegante, perfeito para movimento. Você tá linda, filha. Roberto entrou, voz embargada. Isabela virou. O pai estava diferente, mais leve, mais presente. 10 meses de terapia. 10 meses de trabalho duro em si mesmo. Obrigada por estar aqui, pai. Não tinha outro lugar no mundo onde eu estaria. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira. Eu errei tanto, por tanto tempo. Eu sei. Isabela tocou o rosto dele. Mas você está consertando, todos os dias. Sua mãe ia amar ele, Roberto sussurrou. O Lucas, ela ia amar ver você feliz assim. Lágrimas escorreram. Você acha? Tenho certeza. Ele beijou a testa dela. Pronta? Mais que pronta. A música começou. Convidados levantaram. Mistura impossível de mundos. Mecânicos da oficina Esperança sentados ao lado de executivos da Cavalcante. Amigos de Lapa conversando com arquitetos renomados. A mãe de Lucas, Dona Maria, usando seu melhor vestido. Lucas esperava no altar. Quando viu Isabela aparecer, o mundo parou. Roberto empurrava a cadeira devagar. Cada passo intencional. Cada metro uma entrega. No altar, ele parou. Olhou para Lucas. Cuida dela. Não era ordem. Era súplica. Com minha vida, Lucas prometeu. Roberto beijou a filha. Passou a mão para Lucas. Simbolismo pesado. Lindo. A cerimônia foi rápida. Palavras simples. Promessas profundas. Eu, Lucas, te escolho. Hoje, amanhã, sempre. Eu, Isabela, te escolho. Em qualquer mesa, em qualquer mundo. O beijo selou 18 meses de luta, de crescimento, de amor testado e aprovado. A recepção explodiu em alegria. Comida de boteco misturada com alta gastronomia. Samba ao vivo. Champanhe barato e caro lado a lado. Atenção! Fernanda bateu no copo. Primeira dança dos noivos. Lucas e Isabela foram para o centro. Música começou suave. Então eles dançaram. Ele guiando, ela rodando. Cadeira parte da coreografia, não obstáculo. Ferramenta, extensão dela. A plateia assistiu em silêncio emocionado. Depois explodiu em aplausos. Você praticou! Isabela acusou rindo. Por 3 meses! Lucas admitiu. Queria fazer certo. Você sempre faz certo. Roberto assistia do lado, enxugando lágrimas. Dona Maria se aproximou. Seu genro é bom homem, ela disse. Ele é. Roberto concordou. E eu quase destruí isso por orgulho idiota. Mas você não destruiu. Dona Maria tocou o braço dele. Você aprendeu. Isso vale mais. Dona Maria, eu... Roberto engoliu o orgulho. Eu te devo desculpas, pelo jeito que tratei seu filho, por achar que dinheiro valia mais que caráter. Desculpa aceita. Ela sorriu. Desde que você continue aparecendo para os jantares de domingo. Roberto piscou, surpreso. Vocês me convidam? Família convida família. Dona Maria apertou a mão dele. E querendo ou não, agora você é. Mais tarde, Lucas e Isabela escaparam para um canto quieto do jardim. Apenas eles e a cidade iluminada ao fundo. Cansada? Ele perguntou. Feliz? Ela corrigiu. Nunca pensei que esse dia chegaria. Eu também não. Lucas a puxou para mais perto. Sabe o que eu estava pensando? Naquela noite, no restaurante. Ele sorriu. Quando eu sentei na mesa errada. Tecnicamente você sentou na mesa certa. Exatamente. Lucas beijou ela devagar. Eu nunca vou me arrepender de ter sentado na mesa errada. Era a mesa certa. Isabela sussurrou contra os lábios dele. Sempre foi. 18 meses se passaram desde aquela primeira noite. Mas parecia uma vida inteira. O escritório de Isabela, Cavalcante Acessível, tinha se expandido. 5 funcionários, 12 projetos ativos. Reforma da sede da Cavalcante Motors era vitrine impressionante.
Lucas tinha aberto sua própria oficina especializada. Autoacesso, modificações veiculares para pessoas com deficiência, consultoria, treinamento. Juntos, eles tinham ganhado licitação da prefeitura, projeto piloto de transporte público acessível, sonhos virando concreto, rampas, elevadores, cidade reconstruída. Roberto aparecia todos os domingos, ainda em terapia, ainda aprendendo, mas presente, tentando. O apartamento de Lucas e Isabela em Pinheiros era pequeno, mas adaptado, projetado por ela, modificado por ele. Lar construído em parceria. Você acha que a gente sempre soube? Isabela perguntou uma noite, aninhada no sofá. Soube o quê? Que era para ser. Desde aquela primeira mesa errada. Lucas pensou. Acho que a gente escolheu. Todos os dias. Escolhemos ser para ser. Eu escolho você. Ela repetiu os votos. Eu escolho você. Ele respondeu. Lá fora, São Paulo dormia. Cidade de contrastes, de classes, de barreiras. Mas dentro daquele apartamento, 2 mundos tinham se tornado um. Não por mágica, por trabalho, por respeito, por amor que recusava desistir. Lucas ainda pegava ônibus às vezes. Isabela ainda frequentava eventos corporais. As diferenças não desapareceram. Mas não importavam mais. Porque eles tinham encontrado algo mais raro que dinheiro. Parceria verdadeira, igualdade real, amor que via a pessoa inteira. E tudo começou com um erro. A mesa errada, o encontro errado, a pessoa improvável, que se revelaram absolutamente certos. O que você achou da história de Lucas e Isabela? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.